Obrigado pela presença de vocês. Esta é mais uma sessão do Cineclube Agoraeca. Agoraeca é Regina Thompson, levanta a mão aí. Jennifer Monteiro, Renata Golombek, Cristina Horak Ela saiu. e eu, Newton Sperby. Essa é a terceira sessão. Já tivemos filmes do Farcas, já tivemos filmes do Michael. Este é o primeiro da Lili, o primeiro de uma série, a gente espera que seja. De uma série curta, né? Então, vamos começar ouvindo da Eliana Fonseca, contando para a gente, mais uma vez, como é que surgiu esse projeto. Que maravilha! Tô emocionado, tô emocionado. Fala, Lili. Então, esse projeto surgiu que eu fui dar aula de interpretação para câmera na EAD e desde que eu fiz a ECA, eu sempre queria juntar a EAD com a ECA e nunca rolou. E aí eu propus a gente fazer essa loucura e toparam e foi uma loucura, porque a gente fez um longa com R$ 30.000, né? A família do Nado, a grande parte foi a família do Nado que botou grana, assim, todos, é muito fofo, né? Que a gente vê agora os apoiadores do Catarse, né? Tanto amigo, né? Tão fofo esse, tão bonito. E foi isso, assim, foi uma loucura, a gente fez muito, eu tinha um projeto. Há muito tempo eu queria fazer uma coisa que era. Peraí, deixa eu pôr aqui para carregar. É, desenvolver roteiros com atores que eu tivesse assim uma estrutura e esses atores desenvolvessem os personagens. E aí a gente começou a desenvolver os personagens, aí a gente chegou à conclusão que era ser legal ser num prédio para facilitar a construção dos cenários, né? Porque num prédio de apartamentos a gente podia ter o mesmo apartamento para todo mundo, Perguntinha, é o mesmo apartamento sempre, né? sempre, mudando o decor, né? Ah, E é precário, assim, a gente vê, eu acho que ele é bem precário, mas acho que a gente fez, assim, um milagre com R$ 30.000, né? O decor. Aliás, a minha casa inteira tá lá, é tão engraçado que tem o quadro aqui, os pratos, dois pratos diferentes, até o vinho de casa. Então, é literalmente um filme caseiro, metade dos móveis é da minha casa, assim. E o pessoal da arte era muito bom, assim, eles ralaram muito, foi um processo bem complexo, né, vamos falar. E mas é isso, né? Interessante, né? Um filme mesmo, né? Assim, tem uma estrutura. Acho que é mais legal vocês falarem e comentarem, e aí a gente fala, acho que é mais divertido agora que vocês já viram o filme. Regina, quem é que está aí? Tá o Pascoal, quem mais que está aí? Tem o Pedro Brito, que foi o diretor de produção, né? O João Bley participou da produção e do roteiro. Tinha o Pascoal, não sei se ainda tá, foi ator convidado. Tinha outro ator convidado, Daniel Aureliano. Esse que eu consegui identificar, não sei se tem mais alguém. Vamos ouvir do Pedro. Pedro tá aí? Pedro Brito? Pedro Brito, sem o Pedro, esse filme não sai do Pedro e o Blay, tanto que viramos parceiros até hoje, né? Tá aí, Oi, Brito? gente. Boa noite, tudo bom, gente? E Conta para aí? nós, Pedro, como é que foi essa batalha? Foi um desafio aí que a Lilis trouxe, né? Propôs. Eu era aluno da ECA, né? Estava no terceiro ano e ela propôs essa junção aí do pessoal do departamento de cinema com o departamento de atuação, né? Na verdade, a EAD. E, e assim, a turma era basicamente o pessoal do terceiro ano e juntou também o pessoal do segundo ano da ECA. Muito pouco experiente, né? A gente vindo de pegou ali duas greves, enfim, começando ali aprendendo e foi uma grande escola assim para gente, porque foi abraçar um projeto aí que realmente fazer um longa-metragem a gente sentiu na pele ali o desafio, né? Mas foi uma escola assim no sentido de temos que fazer, como é que a gente faz, né?
e colocar em prática tudo que a gente estava tocando ali, aprendendo na faculdade. A gente fez o filme em 26 diárias, né? Eu até revisitei aqui durante o filme, foram 26 diárias, depois teve mais umas 4 diárias adicionais, 6 por 1. O estúdio, ele tem 7 dressings diferentes. O apartamento é o estúdio lá do departamento de cinema. A gente transformou ele em 7 apartamentos diferentes. Gravou também em externas, né? Dá para ver, tem noturna. Então tem um monte de coisa aí. Foi um grande desafio, assim, que a gente envolveu aí mais ou menos uns 50 alunos ao todo, assim, entre a produção e a pós-produção, né? Então foi um tour de force aí, como a Lili gosta de E usar o essa povo da expressão. EAD, né? Que da EAD também tinha Sim, mais 13, né? sim, é. Então é O muita gente envolvida aí. Lili, você comentou que teve 4 roteiristas. Eu vi 10, não, 20 nomes lá. Foi escrito a Não, dezenas de mãos esse roteiro, né? não, é porque os atores, eles assinaram o roteiro, obviamente tinham que assinar, então são 13 atores, aí mais 4 roteiristas são 17. Eu acho que o Brito e o Blay, você foi roteirista também, não foi, Blay? O Brito foi, né, Brito? Ah, então, 4, 17, 18, 19, né? São 19 pessoas, comigo 20, né? E o Blake, roteiro, quando acabou, ele tinha quantas páginas, Blay? 180? Ah, era muito. Era tipo isso, Era 180. E aí a gente tinha 180. a aposta Aí de que você ia conseguir diminuir para 70, né? foi. E eu diminuí para Isso. 71 e perdi a aposta. 71 e aí eu ganhei a aposta. Mas, não, mas eu acho que, só complementando a minha experiência como roteirista, né? Acho que também tem um detalhe interessante que o Brito falou que a gente fez 26 diárias, mas o processo, a gente começou, acho que a gente entrou no começo de abril para ser roteirista e gravou em julho, essas 26 diárias. Então foi um semestre de muita coisa, porque nesse meio tempo a gente desenvolveu um processo muito legal com os atores, porque quando a gente chegou, os roteiristas da ECA, os atores já estavam desenvolvendo com a Lili uns princípios de personagem, sempre gravando com uma câmera. A gente tinha o Daniel, que ajudava você com a oficina, né, Lili? E eles pensavam muito nos personagens, cinematograficamente falando, assim. E a gente chegou um pouco para ter um olhar externo e às vezes propor coisas que foram muito legais, que eu lembro até hoje, assim, de tão bom que foi como processo de parceria com eles, de chegar assim, são 2 personagens, às vezes fazia dupla, pegava 2 dos personagens, 2 dos atores, como que a gente pode pensar uma cena entre os dois? E aí ia testando, e depois fazia isso, acho que nem me lembro agora, mas antes da aula, e na aula a gente via junto com a Lili, discutir o que funcionava, o que não funcionava. A gente fazia Isso foi o primeiro troca-troca, né, momento. Blay? 2 roteiristas, era assim, né? 2 roteiristas com 2 atores. Aí depois É, trocava esses 2 com outros 2. Foi uma loucura, né? Era uma foi. loucura. A gente tinha que Porque escrever no isso. primeiro momento foi o sonho, né, de testar tudo, tal. Daí, à medida que o processo foi indo, a gente teve que afunilar, teve que entender como que ia fazer isso. Que eu acho que também foi muito pedagógico, didático, de entender o que dá para fazer, o que não dá, né? E nesse meio tempo entre desenvolver roteiro, escrever, não sei o quê, a gente também levantou um Catarse. Então, foi um semestre muito cheio de coisa para a gente entender tudo, né? Até, sei lá, um jeito de viabilizar aquilo, assim. A gente E fez muitas cenas. campanha, É, gravou. cortar de 180 para 70, você imagina que muita coisa boa foi embora, né? É. tá. Falando em muita coisa boa, Lili, quanto de material que vocês filmaram? Porque o filme tem 1h40. Qual era o material grosso estou pensando na montagem aí, como é que foi? Vocês lembram? Não tenho a mínima ideia, vocês sabem? Mas não Porque foi muito, né? A Não gente foi não muito. gravou muito. Deve ter Foi Não, sido bem. 3-1, assim, no máximo, né? Sim. Porque não tinha tempo, né? A gente não tinha tempo é dinheiro. Como a gente não tinha dinheiro, é. obviamente não tínhamos tempo também, né? E os atores convidados, quer dizer, foi um. A gente não podia também alugar as pessoas. Todo mundo que aparece no filme trabalhou de graça. O Pascoal não só trabalhou, como eu vi, pagou, né? Tá no Catarse.
Então, as pessoas não só... É o literal pagar para trabalhar. A gente pagou para trabalhar. Não, mas foi lindo. E eu acho que o bonito também é essa parceria aí hoje, Brito e Blay. Quanto tempo faz isso, gente? 8 anos? 10? 10, Para 10. 2015. Se a câmera, eu percebi a câmera da garagem, 2015. Vocês fizeram mesmo naquela data? Foi? Eu nem... Foi? Era o ano de Mas o 2015, sim, lançamento primeiro foi só em semestre. 18? O O lançamento? lançamento... demorou para acabar, né? Sim. É, E demorou foram. bastante, eu lembro. A pós-produção foi toda na ECA também, né, Lili? Usaram. Toda. Sim? E que também, quem montou também era da ECA, era todo mundo da ECA, todo mundo... É um tour de A gente force. usou toda a estrutura de lá. Inclusive, voltei depois. O Brito sempre coordenou a pós-produção, todo o processo. Eu fiz o papel de roteirista, trabalhei como produtor de chão de fábrica, né? Por assim dizer, e depois voltei para editar som. E aí a gente editava som, mixou tudo ali na estrutura do CTR mesmo, colorização, edição, tudo lá. Parece que o Pascoal não está mais aí. Eu queria saber se eu tenho. É um projeto único, na minha opinião, isso aí, sabe? De você ter 50 pessoas quase. Não teve uma coisa assim de ou diretor, ou roteirista, ou fotógrafo. Foi tudo um projeto muito colaborativo nesse sentido, né? Eu quero saber de quem tem alguma pergunta aí porque eu tô fascinado aqui. Eu tô ainda tentando, porque 50 atores, mais ou menos, não é isso, Lili? Não, não, 50 equipe, né? Pessoas na equipe. Atores, acho que tem o quê? Uns 20, né, Brito? 13 mais os Convidados. convidados, né? Alguém tem alguma pergunta aí? Fica à vontade, gente. Pode levantar a mão, perguntar aí. Agora o meu travou direto para mim. Não travou para vocês? Saía de síncro. Para mim foi. Não? Tinha Aqui, hora que ficava em câmera lenta, aí acelerava. Foi. aqui Isso não, é da Para mim foi internet. normal aqui. Eu acho que era o É, sinal da tua internet. Aqui estava é. normal. Ai, que bom saber. Só para Aproveitando que eu. completar. Opa! Fala, Não, pode não, não. falar. Não, aproveitando que eu estou com a palavra aqui, eu achei o projeto tão legal e a minha pergunta é: por que isso não acontece mais vezes na ECA? Quer dizer, a gente tem lá o CTR, tem EAD, tem tudo isso, por que que isso não acontece mais? Mas eu acho que está acontecendo agora. Pelo que eu sei, o Zé, que era o diretor na época, acabou gravando outras coisas, não é isso? Acho que o Brito e o Blake estão mais por dentro da ECA, mas eu sei que eles fizeram. Eu acho que não nessa dimensão, talvez, né? Porque é um filme grande, assim, não com essa dimensão de trabalho, de juntar roteiristas, porque realmente foi uma coisa muito grande, assim. Mas eu tenho a impressão que eles conseguiram, estão juntando. Agora eu sei que a ECA está chamando os atores da EAD, e o pessoal da EAD chama o pessoal da ECA para filmar. Eu acho que a gente deu aí um belo pontapé, assim, sabe? Inicial, né? fala, Michael. É, eu só ia complementar uma coisa do pouco que eu sei do outro projeto, mas realmente teve uma outra parceria da IAD com o CTR, não muito tempo depois, acho que em 2018 mesmo, 19, mas eu não sei também como que ele se desenrolou. Eu sei que o Pedro Petriche participou, é um colega nosso da ECA, trabalhou bastante nisso, mas a minha opinião é que, da minha vivência na ECA, que tem pouco entrosamento mesmo entre os departamentos. Eu acho que esse filme existiu como projeto de intercâmbio porque a Lili sugeriu mesmo esse meio de campo. Acho que mesmo os professores do CTE meio que não pensavam nisso, né, muitas vezes. É. Não sei se isso mudou. Só para voltar anteriormente, quando vocês falaram de pessoas na equipe, 50 pessoas na equipe é bastante, e a gente sabe o orçamento desse filme, né? Porque estava lá no Catarse, uma merreca. Então, é um esforço hercúleo.
50 pessoas, para vocês terem uma ideia, é BO, filme de baixo orçamento, que tem até menos gente e custa, baixo orçamento hoje em dia é 2, quase 3 milhões. E que é um pouquinho maior do que o orçamento que vocês tinham, né? Um pouquinho só. Um pouquinho. A gente tinha, acho que seriam uns 30 paus, né? 36 mil. Hoje, sei lá, um pouquinho mais, mas é só para dar comida para esse povo, né? E comprar tinta para o cenário e bom, mudanças que a gente fez no carro, nem lembro mais como a gente fez. Era estilo ECA, né? Lembra quando fazia os curtas da ECA também? Carregava aquele cabo, 3 andares lá. Agora, graças a Deus, puseram no térreo, não é mais assim. Só a gente tá lá agora. Tá tudo gordo por causa disso lá. Que a gente estava magrinho na época. Carregava aquela tranqueira. Eu não posso dizer isso. Não, tô falando na época. Na época eu sempre fui gorda, eu nunca fui magra. É que a gente perdia muita energia, então ia repor as energias, por isso que não emagrecia, entendeu? Você lembra quem tratava do orçamento? Porque a hora que vocês fecharam o máximo de orçamento que vocês conseguiram. Era o Brito? O Brito é que viabilizou conta tudo. Conta um pouco mais como é que foi trabalhar com esses números para nós aí, Brito. É quase fazer um filme. Era o espírito de fazer um filme sem orçamento, assim. E aí, se não desce, aí você resolve. Se você não consegue uma parceria, um contato, você resolve. A gente ficou ali, antes de gravar, no telefone, conversando, pedindo apoio. Alimentação, por exemplo, tinha uma padaria que forneceu os pães amanhecidos do dia anterior. Então a gente ia lá de madrugada pegar os pães para alimentar, e aí alimentava no café da manhã, no lanche da tarde, à noite. Então era tipo todo um esquema assim, um esquema de guerrilha assim para fazer o orçamento caber assim. E no fim fazer cinema é pão descer no paraíso. Tinha rabada. Alguém tem mais alguma pergunta aí para Lili, para o Brito, para o Blay? Você, com o homem dos números aí, não tinha hora assim, nós vamos ter que fazer isso, temos que fazer isso. Você era o cara, né, Brito? Você era o cara de não dá. Vamos fazer, não dá. Que tal ele? Não dá. Fala não dá para Eliana, para você ver como é sua vida fica um inferno. Eu já passei por isso, né, Eliana? Já foi a única vez que a gente quase brigou. Quase brigou e eu quase apanhei, mais ou menos, mas tudo bem. Foi. Isso fica pro próximo. A gente solta as fofocas aos poucos. Oi? Alguém falou alguma coisa? Tudo Renata? bem, Eliane? Aqui é a Renata Golombek, tudo bom? Oi, tudo bom? Tudo. Eu queria entender melhor esse processo, como que foi? Quer dizer, primeiro vocês estavam concomitantemente criando os personagens na EAD. Eu não entendi muito bem como que foi essa alinhavada do roteiro. Vou te contar como foi. Eu comecei primeiro com os atores. Então, eu devo ter trabalhado um mês, porque o Brei falou que eles entraram em abril. Então, março e até metade de abril, eu estava trabalhando com os atores e tentando fechar com o pessoal da ECA. Quando a gente fechou com o pessoal da ECA, estou na dúvida, eram 6 ou 8 roteiristas, vocês lembram? Que eram 6, não eram 6? 6, né? Eu acho que era 6 também. Eram 6 roteiristas. Aí a gente foi falar, então acertei o Brito, já estava lá desde o começo encabeçando esse processo como produtor, ele foi produtor desde o início. Aí o pessoal da ECA, eles fizeram um documento falando por que eles queriam participar. Aí a gente fez uma seleção dessas pessoas, selecionamos 6 pessoas para serem roteiristas. Eles vieram, começaram a acompanhar o processo que a gente estava fazendo com os atores. Então, tinha alguma coisa, algum vislumbre e tal, lá pelas tantas a gente decidiu que ia ser um prédio de apartamento, porque tinha que criar pelo menos uma estrutura. Então, onde vai ser? Bom, para a gente não tem dinheiro. Como é que a gente vai resolver? Vamos colocar todo mundo no apartamento que a gente muda o dressing, muda o decor, e aí a gente cria uma estrutura só. Foi uma forma de resolver a produção.
A partir daí, os atores começaram, eles já tinham começado a desenvolver um personagem, e também eu lembro de chegar para eles e falar assim: o que vocês querem falar? E todos o tema em comum, até se você pegar pelas entrevistas dadas, é a solidão, né? A solidão e a solitude. Como é eu estar bem comigo, estar sozinho, como é eu estar sozinha num mundo cheio de gente. Então, o fio condutor, se você pegar, é trabalhado muito em cima dessa parte da solidão. São personagens muito solitários. E cada um foi desenvolvendo o seu personagem, como ele era, criando essa parte que a gente faz mesmo, o antes e o depois, para dar uma estrutura maior, mais redonda, mais carnuda, né, para os personagens. Aí a gente começou a elaborar, puta, era legal, a gente queria que eles todos tivessem mais ou menos, eu lembro disso também, cenas, uns que eles contracenassem entre eles. Então, Sim. a gente começou a fazer, era uma coisa matemática, a gente fazia, combinação 2 a 2. Então, a gente tinha lá 13 atores, às vezes eles faziam de 3, às vezes uma cena única, e era assim, 2 roteiristas com 2 atores, outros 2 roteiristas, se criava uma cena. Aí a gente assistia essa cena, essa cena ficou legal e tal. Então, foram se criando cenas, e depois foi se criando uma grande estrutura. Essa grande estrutura tinha essas 180 páginas, que eram boas, inclusive. Mas, obviamente, a gente não teria como rodar 180 páginas, sendo que ia ficar um filme enorme, ninguém ia querer assistir, né? Mais de 3 horas. Então, a gente teve que reduzir. Como os roteiristas tinham coisas muito, muito boas, precisava ter alguém de extrema crueldade que conseguisse ali cortar as cenas e criar algumas cenas, porque quando você tem 180, você tem que tirar, mas ao mesmo tempo você tem que criar cenas que Sim. linkem uma com as outras, porque né, você sai ali uma estrutura de 50 páginas, você tem que criar um link de 3. E aí fui lá, cortei o roteiro e ficou com essas 71 páginas, né? E aí a gente e durante tudo isso foi acontecendo também um processo de produção. A gente fez catarse, a gente fez o estúdio, o desenho, porque aí a equipe foi adentrando, muita reunião, o filme quase não saiu por questões. Eu lembro que tinha um menino que ficou chocado porque o cara falava assim, uma mulher assim, ó, e que isso não era, como chama isso? Quando usa a mulher, fica a mulher como objeto, Misoginia. né? Misógino. Nem era misógino, era uma coisa de objetificar a mulher. Cada personagem criou cada ator criou o seu próprio personagem. E o Arce quis criar um personagem que era um cara que usava da religião, aliás, altamente, acho que se eu não me engano, esse trecho foi usado pelo Bolsonaro, sabia? Depois, eu acho que ele viu o filme, porque De que não, trecho? mas esse trecho. Aí o Arce criou esse personagem. Aí teve gente que ficou puta, porque ele é o único preto, né, da história. Ele é o único preto. Preto não, ele é negro, né? Tá errado? Tanto faz. Não, Tanto não faz. faz. Preto tem Tanto uma faz. Não, mais escuro Segue o que jogo, segundo a negro. segue o nova jogo. geração, não pode falar negro. A minha filha adolescente falou: mãe, tá errado, é preto. Mas eu Não, acho que consultei depende. um preto que Não, falou que tanto faz. É, não, mas mas enfim, é nas que preto. Mas, escolas estão gente, falando que não Não, gente, pode. que preto é preto, tem um que é retinto e o outro não é. Mas, enfim, ele era Enfim, o único preto ou negro da história afrodescendente, pronto. pronto. e, e o personagem dele é um personagem mau caráter, é um cara escroto que estupra as pessoas. Aí ficaram putos porque o único personagem pior era. Mas não foi a gente que criou, foi ele próprio que criou. E aí teve muita discussão. Assim. O pessoal da EAD não, os atores eram muito generosos, assim, eles já tinham trabalhado comigo, eles tinham uma confiança muito grande.
Mas o pessoal da ECA é um pessoal, vocês sabem, então tem muito decano aqui, né? Como a gente é metidinho, a gente se acha hoje em dia mais ainda, porque ainda é mais difícil de entrar. Então, era muita desconfiança, assim. Por isso que eu digo assim, realmente se o Brito não encampa esse projeto, e junto com ele o Blay, acho que vocês dois mesmo, né, que mais encamparam, assim, porque eles duvidavam, assim, era uma coisa difícil, assim, porque eram alunos e eu não era professora deles. Isso era uma outra questão, porque na EAD eu era a professora deles. Eu tive um tempo de desenvolver. Na ECA eu não era, é como se eu fosse uma diretora que estava chegando lá e falando, e eles trabalhando que nem loucos, todo mundo trabalhando de graça, um estresse, você pode imaginar o que é trabalhar, gravar um mês, 6 por 1, com diárias de às vezes 10, 12 horas, comendo pão amanhecido numa padaria. Então chegava uma hora que não tem o dinheiro para isso, não tem dinheiro. Então era um estresse e obviamente eu tinha mais experiência, às vezes eu colocava, mas eles falavam, não, mas isso não vai dar certo, como é que é, por que que é? Eu lembro, o Blake tinha uma namorada, eu lembro que a gente quebrou o pau, eu e a namorada dele, que eu falei, não dá para ser assim. E ela, não, então por que que não dá? E, enfim, é isso, assim, e todo mundo ali com sangue no olho e fervendo o sangue, porque todo mundo quer que a coisa aconteça, mas está todo mundo exausto. Equipe, gente, 50 pessoas dos seus 20 anos e uma louca com 50 lá no meio. É isso, né? Quem era a Eliana, louca com Lili, 50? deixa eu voltar só um pouquinho no que você estava 54. explicando. Ah, seria certo falar, então, que esse projeto ele é uma mistura, quer dizer, vocês tentaram criar uma história, mas o filme é bastante resultado de uma série de laboratórios, né? Porque você falou que tinham Sim. cenas que foram criadas, vamos usar essa, não vamos usar aquela e tal, não sei o quê, né? É como seria, eu tô imaginando, é como seria, por exemplo, você ter uma, claro, eu nunca fui ator, eu só trabalhei por trás das câmeras, por trás do papel para escrever tudo, mas é como seria, na verdade eu fiz algum laboratório de prática de artes dramáticas. Mas é como seria, por exemplo, vamos fazer uma cena assim: você está num tipo Fame, lembra do filme? Ah, você está num elevador com O.J. Simpson, né? E o que que você faz? Como é que tá? Não sei o quê. Então, há uma certa improvisação. E o que aconteceu foi que vários atores estavam fazendo e criavam as cenas e você chegava à conclusão, ah, essa cena é boa, vamos usar essa. Ah, essa cena não, nem tanto. Então os laboratórios foram se conjugando uns aos outros e o roteiro foi montando essa parte assim, tipo, criando Então, todas mas o as... roteiro, essa é aí que está o problema, entendeu? Porque todo o problema de um roteiro, claro que os atores, os personagens, né, é 50%, mas você tem que ter uma estrutura aí. Sim. É complexo, acho que o mais difícil de tudo, assim, é criar essa estrutura e uma estrutura dentro de uma verba, que caiba dentro de uma verba que a gente tinha, né? Então, é uma coisa bem matemática, assim, desde criar essa estrutura, também de todos os roteiristas participarem. Eu acho que no final, Blay Brito, acho que a gente ficou mais a gente no final, não foi? Eu não me lembro direito. Em relação aos roteiristas, É, durante as gravações, acho que sim. Acho que sim, porque depois né? teve uma outra equipe que entrou, que era da ECA também, para cuidar da produção, que não eram os roteiristas, É. mas que ficou mesmo na produção, acho que fomos nós. Aí eu ia Então, até mencionar um exemplo, Lili, que eu lembro que talvez mostre um pouco como que aconteceu isso, porque eu lembro que eu estava num desenvolvimento de cena bem inicial e que ela foi pro filme, ficou, que é a da personagem da Estela com o do Rodolfo, que eu esqueci o nome, que se encontram no terraço, e aí ela faz um jogo de sedução e acaba deixando ele de lado. No primeiro momento, eu estava lá com os dois atores, eles queriam fazer uma cena em que a energia dessas duas pessoas, uma golpista e um violento, se encontrassem, e na época a cena ela acontecia num ponto de ônibus, e eles é. estavam esperando o ônibus, e aí o ônibus ela perdia, e na frustração eles se pegavam loucamente, e aí no fim das contas passava outro ônibus e ela só deixava ele com a calça riada, assim.
Então tinha uma energia dos personagens ali que apareceu, que aí depois a gente foi entender e adaptar como que pega o que apareceu ali para daí colocar numa trama que tem que ter causa e consequência. Esses personagens também acabavam mudando um detalhe ou outro porque tinha que adaptar, e aí foi aparecendo daquele jeito, mas a essência daquela cena tá ali, na cena do terraço, que antes não era no terraço, tinha outras diferenças, mas acho que foi um pouco assim, né? Eu lembro de uma cena que era muito boa, que era da... Como chama a personagem, a que vai pro apartamento? A Marta, que fica lá na... Eu lembro que também era no ponto do ônibus, eu lembro que estava o Chico e o irmão, que eu esqueci o nome dele, e chegava ela e ela tinha acordado ouvindo uma música e ela ficava cantando a música e dançava, e eles achavam ela esquisita. E a gente, de uma certa forma, essa cena entrou a energia dela, como você diz, dentro do apartamento, na hora que o síndico vai lá chamá-la, né? Então teve essas mudanças, assim, né? Tiveram várias. É, porque eu lembro que a gente criava, vamos fazer cenas no elevador, no ponto de ônibus, a gente sugeria locais, né? E a da Helena também era linda. A da Helena é muito bonita quando ela põe a cebola, lembra? Eles pondo a cebola no olho. Aí invertia, a gente fazia, porque até no making off aparece a Marisa. Eu acho que a gente chegou a inverter também, personagens invertendo, fazendo as cenas uns do. Foi uma loucura isso, né? Uma Legal. loucura. Alguém mais quer fazer? Regina, Jennifer já falou, Cris. Eu quero. De novo, Jennifer. Eu gostei demais, parabéns pelo trabalho. E eu queria saber, esse filme ele saiu da ECA, do ambiente da ECA, ele foi distribuído de alguma forma, ele teve uma carreira fora da ECA? Infelizmente, não. A gente fez uma estreia no Cine Sesc, que foi bem legal. E na época eu queria que a minha produtora assumisse o filme, porque para a gente poder tentar veicular, e a ECA não permitiu. Então a gente até chegou a colocar ele assim, ele ficou entre finalistas lá na TV Cultura, mas a própria ECA tinha que entregar documento, fazer coisas, e é uma burocracia, a ECA, até hoje é uma burocracia, ninguém. Não, ele tanto não é exibido que eu falo com atores agora, até por conta do É Nós na Fita, tem muita gente que faz EAD e vem falar, eles nem sabem que esse projeto foi feito. Nem sabem. Uma loucura. Acho que nem na ECA, nem na EAD, né, Blei? Não sei. Não sabem, assim. Porque é um projeto grande, realmente é uma tristeza, assim, uma pena que a USP não tenha, a ECA não tenha se movimentado, assim, porque é um filme, sei lá, eu passaria para os alunos, olha o que a gente fez aqui, né? Eu acho que a gente tem tanto orgulho dos nossos curtas quando a gente faz. Imagina um longa desse, né? O que ele não... Com certeza. Bem desperdiçado, assim. E a ECA não Pior. aprende com a história, porque há séculos atrás, bem antes da gente entrar na ECA, teve um projeto relativamente parecido que chamava Três Mortes Solano, que aconteceu a mesma coisa. Teve uma pré-estreia e ficou por isso mesmo, né? É o Ou seja, primeiro longa que a ECA fez foi esse Três Mortes de Solano. Esse exato, foi o primeiro longa. eu acho que ele é diferente, tinha uma grana, e tinha o Roberto Santos, né, que dirigiu um É, monte de profissional, não sei o quê, e ficou por isso mesmo. é. Por enquanto, porque estamos agora com o Agoraeca, que está resgatando tudo isso aí. Os 13 andares é o primeiro passo, ou o segundo ou terceiro passo, eu acho. E nós vamos continuar puxando tudo isso aí e vamos tentar dar mais visibilidade. É por isso que a gente está gravando isso aqui. A gente vai divulgar, tem planos de fazer, não sei quem, acho que a Lili e o Michael estavam aqui, para o Blay, para o Brito,
se eles têm alguma noção disso aí, a gente queria comentar que a gente está pensando em fazer um festival de curtas da ECA. Já estamos tentando entrar em contato e conseguir o que tiver de material aí digital para a gente passar aí, porque nós estamos cumprindo faz 4 anos que nós temos agora a ECA. Então, esse cineclube aqui vai continuar por muitos e muitos anos e resgatando a história da nossa querida escola. Alguém mais quer fazer um Vitor, comentário? Ari, oi, fala aí. vamos lá. Não, eu não posso deixar de falar uma coisa. O personagem do Robert De Niro no Taxi Driver, Uhum. esse moço que fez o papel, eu ficava olhando, eu falava, mas é um clone do Robert De Niro. O cara, acho que até o jeitinho, assim, a interpretação, as loucuras, tanto que o momento mais inusitado do filme, para mim, foi a cena inesperada, assim, tipo Game of Thrones, que ninguém espera que aconteça, foi a cena que ele mata o irmão, porque eu achei uma solução assim, você não espera, porque o irmão acabou de dizer que é de uma crueldade absurda, né? Mas combina perfeitamente com o personagem. Perfeito, né? Cai muito bem, porque o cara era o padrão psicopata, né? Mas a figura dele, a interpretação dele, eu achei maravilhoso. Eu ficava vendo, eu falava, não é possível, esse cara. Gostei muito, me chamou muita atenção essas cenas dele, né? Outro cara que me chamou a atenção é o zelador. Por quê? Também teve uma virada, né? Uma virada de personagem. Você fala o zelador, nordestino, humilde, aquele padrão, não sei se ele era, enfim, que todo mundo fala, e de repente, não mais que de repente, o cara entra no apartamento e, né? E pega e prende a menina, tal. Você não espera isso dele, dança com a menina, quer dizer, você não espera isso de um zelador, né? Então, foram duas cenas que me chamaram muita atenção como virada de roteiro, como assim, né? Me chamou muita atenção. Aliás, eu diria, a Lili falou que o tema é solidão. Eu concordo, mas eu acho que o tema também é loucura, porque ali o que tinha de loucura naquele prédio, a gente sabe que existe, né? Em todos os Todos, lugares, né? em Todos os todos, prédios. em todos os prédios, em todas as casas. Mas Mas não é aquela. a É, solidão pode levar à loucura, Ari. Exatamente. sim, com certeza, Michael. As duas coisas andam juntas, De muito mãozinha juntas, dada, é um perigo isso aí. de mãozinhas dadas. E só para vocês saberem, esse é um tema que eu lido muito atualmente, porque vocês sabem que existe um Ministério da Solidão, né? Na Inglaterra. Não sei se vocês sabem. E ninguém Criaram. frequenta a sala, né? Não, então, é porque como eu estou ligado à questão Frequenta da a sala. longevidade, à questão dos 60 a mais, da longevidade, e a questão da solidão é muito complicada, não a solitude, a solidão, que são duas coisas diferentes. Mas a solidão acima dos 60, dos 50, quando o cara perde emprego, perde o crachá, perde grana, perde amigos, perde muita coisa, o cara rapidamente ele pode entrar em depressão, em solidão e outras coisas mais graves. E na Inglaterra, os caras sacaram que isso é um tema tão importante que fizeram o Ministério da Solidão. Só que eu acho que isso vai ser copiado em outros países, porque é um tema mundial, mundial, e não só para os 60 a mais, para os jovens também, para os jovens, né? E aí entra outras questões, trabalho, família, droga, o que vocês quiserem. Entra tudo junto. Então, achei legal que o filme pegou um pouco disso também, né? Eu achei que a única coisa que eu esperei da Lili é que aquela mãe, na hora que os caras entram, eu esperava que aquela mãe ia tomar alguma atitude muito doida, mas não aconteceu, né? Não aconteceu essa cena, eu fiquei esperando essa virada do personagem assim,
a única pessoa mais idosa no filme, fora aquele cara que sai do elevador, né? Eu falei, ela vai ter que aprontar alguma, né? Vai ter que, mas não aprontou. Então, mas eu achei assim, ó, agora falando de ECA, maravilha, a gente sabe o que é fazer um curta na ECA. Imagina um longa. Então, vocês estão de parabéns. Eu acho que isso deveria ser estudado como matéria na ECA. Eu acho que aula de produção na ECA tem que estudar esse filme. Se tem aula de produção, nem sei se tem ainda, mas se tem aula de produção, direção, atores, que está maravilhoso, tinha que ser estudado esse filme como estudo de caso, um estudo de caso, né? Ah, mesmo que não tenha entrado em circuito comercial, eu acho que é um belíssimo, fora a questão do coletivismo, da cooperação, da colaboração, que, como a Lili falou, não foi fácil, né? Explicando, imagina, sem grana, trabalhando, comendo pão mofado. Quer dizer, eu dou os parabéns ao Pedro Brito, aí, ao João Blake, que eu não conheço, porque como vocês devem ter segurado uma barra, né? E, enfim, olha, Exatamente. parabéns aí, Lili, João Blake, Pedro Brito e todo mundo que participou. Eu acho que isso tem que ser guardado como uma pérola dentro da ECA, uma pérola em termos de cooperação, colaboração, estudo de produção, de direção de atores e de roteiro. E de montagem. Ninguém falou quanto tempo demorou a montagem. Eu imagino que demorou meses essa montagem. Meses. Quanto tempo demorou? Quanto tempo demorou a montagem do filme? Não lembro, mas foi bastante tempo. Era a Vânia, né, que acompanhou tudo. Aham, A Vânia vai. Debs. É. Beleza. Mais uma vez, então, maravilhoso. Lili, obrigado por compartilhar isso aí com a gente. E a gente vai compartilhar com todo mundo que for possível aí. A gente vai colocar nas nossas redes. Obrigado pela presença, o Brito, Blay, obrigado pela presença de vocês aí também. Muito bacana. E nós vamos seguindo. Nós temos no próximo mês um filme da Kátia Coelho. É isso, Regina? Isso, É, Terra de Ciganos, Terra de Ciganos. No mês que vem nós vamos documentário. indo com uma sessão por mês. Mais uma vez, muito obrigado e parabéns. O Ari falou bem, isso aqui é uma pérola e nós vamos polir bem o que a gente puder aqui para divulgar. Obrigado pela presença e contando a experiência de vocês aí, tudo. Obrigado pela presença de todos e de todas aí. Valeu! Grande abraço a Obrigada. Tchau, gente. todos. Até mais. Até Obrigada. a próxima, tá? Até. Tchau, gente. Até a próxima Parabéns, sessão do parabéns, Cineclube. gente. Parabéns. Parabéns. Gente, obrigado. Bravo. Parabéns, pessoal, parabéns. Até a próxima. Até a próxima. Estão ficando aí, não? Sim.